Bom, pessoal, nós vamos começar o nosso bate-papo com o Ribamar. E acho que já está mais no momento. Vamos compartilhando aí esse link aí para que o máximo de pessoas participem. Eu agradeço a todos os que nos acompanham nas redes sociais, o nosso jornal Opção do Entorno. Já tem bastante gente mandando boa noite. Já eu cumprimento todo mundo, tá? Deixa eu só tirar essa logomarca reticulada aqui. Vou mudar essa... Deixa eu só ver aqui. Ok? Bom, pessoal, agora sem a... Não, ainda estou com a logomarca aqui na frente, sem a logomarca. Agora sem a logomarca reticulada, com o programa no ar. Já nós vamos abrir com o nosso entrevistado de hoje, ainda não estamos com ele. Eu quero dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos vocês aqui conosco em mais esse programa Papo Reto, que tem o intuito de trazer informação para todos os valparaísenses e moradores da região do entorno. Hoje nós vamos conversar com o diretor do CAIS, Centro de Atendimento Integrado à Saúde, ali do Valparaíso 2, o senhor Ribamar Veleda. Eu tenho mania de falar Velada, mas é Veleda. E ele, eu vou agradecer, vou abrir logo com ele, para mim agradecer já direto a ele a disponibilidade em nos atender. Deixa eu abrir aqui com ele. Ribamar, boa noite. Nós já estamos ao vivo com os nossos ouvintes, nossos seguidores do Jornal Opção do Entorno, do blog do Carlos e desse programa Papo Reto. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela disponibilidade em atender o nosso chamado para tratar de um assunto que tem sido debatido e ele é um pouco desagradável sobre alguns aspectos que a gente vai explicando. Carlos, quero lhe agradecer pelo convite e dizer que estou à disposição, entendeu? E para a gente fazer todos os esclarecimentos que se faça necessário. Ok. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo para que elas nos ajudem, para que mais pessoas possam nos acompanhar e ficar sabendo das coisas que acontecem na nossa cidade, que compartilhem essa live para a gente ter perguntas, para ter interação com as pessoas, ok? Hoje nós temos aqui o Ribamar, nós convidamos o Ribamar para conversar conosco, porque os iniciais para compartilhar o link, iniciais vai ser só nos assistindo para que elas... Eu que coloquei meu áudio aqui sem querer, desculpa, Ribamar. E aí trouxemos o Ribamar para conversar conosco aqui, porque ocorreu um fato recentemente na cidade e que trouxe algumas revelações que geraram muita, vamos dizer assim, muita comoção. No dia, até então nós não sabíamos desses dados, isso o Ribamar me passou agora fora do ar, porque eu preciso ter um pouco de conteúdo para perguntar para ele. Nós tivemos um paciente, um valparaísense, que deu entrada no CAIS com suspeita de ter coronavírus, está com Covid-19, era um diabético. Esse senhor foi atendido no CAIS e depois foi transferido lá para Águas Lindas, onde veio a falecer no sábado. Nesse entremeio de tudo que aconteceu, ele mandou alguns áudios para a esposa e para alguns amigos, fazendo algumas reclamações, o que se tornou público por intermédio de alguns jornalistas. A TV Mário Prata falou sobre o assunto, e o Hélio Porto, lá da rádio Supra FM, fez a entrevista com a viúva na manhã de hoje no programa Momento do Povo, ok? E aí como a viúva está enlutada, óbvio, né? Perdeu o marido. Nós queríamos trazê-la, mas temos um tempo para ela, porque ela deu uma entrevista hoje de manhã. E aí, como o certo é dar a oportunidade para todos os lados, eu trouxe o Ribamar para nos contar como foi o atendimento do senhor José Marcelo, de 54 anos, que infelizmente nos deixou precocemente nesse sábado.
Ribamar, expliquei direitinho? Explicou. Eu quero dar novamente meu boa noite a todos que estão chegando e quero agradecer mais uma vez a você pela oportunidade. Eu abro a minha fala nesse primeiro momento cumprimentando, né, a todos os familiares e amigos do senhor José Marcelo. Para nós também, a família Cais, é um motivo de muita tristeza quando a gente perde um paciente. Sabemos a dor em que a família está passando de perder um ente querido, e essa dor, na verdade, só sabe quem passa, né? Então, eu posso dizer o teor dessa dor, porque nós já perdemos aqui vários entes queridos, e a dor realmente é muito grande. E durante essa família que está enlutada, há uma fragilidade muito grande. Acredito que é em cima dessa fragilidade, né, que estão distorcendo, né, os fatos verídicos no qual foi acometido no CAIS. O senhor José Marcelo deu entrada no CAIS e foi atendido pela nossa triagem, entendeu? E lá foi detectada a suspeita de Covid-19, né? Por ter essa suspeita ainda da Covid, o que aconteceu? Ele foi atendido pelo médico e o médico já resolveu a internação dele de imediata, né? Naquele mesmo momento que ele passou pela triagem, já tomamos conhecimento do que o paciente era diabético, porque ele fez o teste da glicemia na própria triagem, que naquele momento a glicemia estava em 206, né? Ou seja, estava alta, né? E o próprio paciente relata na sua triagem que era diabético e fazia uso da insulina. Ribamar, então, naquele mesmo momento, Ribamar, o paciente... Oi. Me dá só um minutinho, eu queria só fazer uma pergunta para as pessoas. Quem está nos assistindo poderia nos dar um feedback para me dizer se o áudio está saindo bem, porque eu ouço muito bem o Ribamar aqui, mas no gráfico da minha transmissão está dizendo que está um pouco alto. Se vocês puderem me dizer se está bom para ouvir, se está nítido, se não está estourando, fazendo aquele chiado, se vocês puderem me dar uma palavra nos comentários, eu agradeço. Ribamar, me desculpe, você pode continuar, mas você dá esse primeiro resumo, de maneira bem resumida, que eu vou te perguntando pontos a pontos, tá bom? Tá certo. Então, naquele mesmo momento, na triagem, nós tomamos conhecimento que o paciente era diabético, né? E aí, a partir da hora que o paciente foi internado, o que aconteceu? Ele passou a receber todas as assistências do CAIS, ou seja, nós temos 3 médicos plantonistas durante o dia e 3 médicos plantonistas durante a noite. Temos 3 enfermeiros por turno do dia e 5 técnicos de enfermeiro no período do dia. 3 enfermeiras durante a noite e 4 técnicos de enfermagem também. Então, de forma nenhuma, nenhum paciente que foi internado no CAIS deixou de ter atendimento, deixou de ter os cuidados médicos e os cuidados de enfermagem, né? E com o seu José Marcelo não foi diferente, não. Tivemos todos os cuidados com ele, entendeu? Ele foi para o isolamento devido à suspeita da Covid-19. Ele não poderia circular pela unidade para evitar o contágio de outras pessoas e evitar também o aumento da carga viral nele próprio, né? Então ele ficou no isolamento, na qual recebeu todos os cuidados médicos, todos os cuidados de enfermagem e a sua alimentação, ou seja, café da manhã, almoço, lanche e janta. São 4 refeições que todos os pacientes recebem no período de internação, né? E também acompanhantes, ou seja, no caso do seu José, não tinha acompanhante devido à suspeita da Covid-19, que veio se confirmar depois através do exame que foi colhido no próprio isolamento do CAIS, quando ele estava, e o teste do SUAB também, que testou positivo, confirmando a Covid-19. Ok. Deixa eu só interromper um minuto para a gente dar uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo e ver se tem algum recado, tá bom? Pessoal, eu tenho alguns comentários, tinha alguns comentários aqui
anteriores aos que eu vou ver agora, que sumiram para mim. Eu tive que sair da tela e voltei, tá? Quem quiser repetir, fique à vontade. Eu queria dar uma boa noite para o César do Trânsito, que está nos assistindo, o João Gonçalves, que está nos assistindo também. Tem duas pessoas que eu não estou conseguindo ver o nome aqui. O João Vitor Sansonas, áudio bom, porém pode ser reajustado o voice do senhor Ribamar. Está muito alto. Ok, obrigado. Era isso que eu queria saber, que no gráfico para mim realmente estava dando alto. A Thaís dizendo, Thaís Gurgel está dizendo que o áudio está bom. Boa noite, Thaís. Obrigado por você estar aí. Compartilhe a live com os amigos, tá bom? A Bárbara Amador, o áudio está um pouco alto demais, mas tá bom. Ok, eu abaixei o do Ribamar. Depois me digam se o meu está muito alto. A Luana Ribeiro de Assis Catini mandou uma carinha aqui. Luana, obrigado, boa noite, obrigado por você estar nos acompanhando. Compartilhe essa live aí pra gente, para que mais pessoas participem. O José Olavo disse verdade, eu não entendi o que foi que ele disse que era verdade. A Franciele Silva também disse a mesma coisa, 2 vezes, verdade. Boa noite, Franciele, boa noite, José Olavo. O Alair Macedo Ribeiro, meu amigo Alair, um grande abraço, Alair. Como é que é? Depois manda o nome dos áudiozinhos que você faz, Alair, para mim, que eu sou fã daquelas suas crônicas. O meu celular me ajudou muito, apagou os comentários aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vê de novo os comentários rapidinho. Bom, Ribamar, enquanto eu vou abrindo os comentários... que apareceu aqui. A Cristiane Silva mandou boa noite, o áudio ficou um pouco alto, diminui. Depois falo, diminui do Ribamar, não diminuiu o meu. Depois vocês me falam se está muito alto, tá? A Márcia Salles disse que está excelente diretor, Ribamar. Eu acho que ela trabalha com você, né, Ribamar? Lá no CAIS. O Alair disse aqui, Rádio Povo, as crônicas que o Alair solta aí na cidade, muito boas. Um dia eu vou trazer você para soltar uma crônica aqui comigo ao vivo, viu, Alair? O Babalorixá Marcelo de Badé deu boa noite. A Franciele, o CAIS agora está tendo até alimentação para os funcionários, coisa que antes não tinha. Ribamar, depois vou ler os comentários das outras pessoas que estão falando aqui conosco. Vamos continuar com o nosso bate-papo. Ribamar, a situação do senhor Marcelo, ela me chamou a atenção. Não sei se você acompanha o meu trabalho no nicho de comunicação, de jornalismo. Eu não sou muito adepto ao sensacionalismo. Eu sou muito racional. Não gosto muito de sangue, de exploração. Tanto é que hoje eu convidei você e convidei a senhora, a esposa dele, a senhora Patrícia Ricardo. Ela, como participou de uma entrevista hoje cedo, eu fiquei constrangido em insistir com ela. Aí eu preferi não insistir, porque deve estar sendo muito dolorido, mas eu não queria explorar essa situação de uma maneira para ganhar audiência. Eu queria só esclarecer os fatos. Aí, porque me comoveu bastante os áudios dele. Depois você pensa aí se você autoriza a gente ouvir 3 áudios dele para você comentar um a um, caso você queira. Se você se sentir constrangido com isso, não precisa, tá bom? Porque a gente tem os dados, ela deu entrevista hoje, a gente pode continuar a conversa. Ela falou que, na entrevista que ela deu pro Hélio Porto, que a entrada foi rápida, mas que aí depois que ele ficou lá dentro, o seu José Marcelo ficou numa maca sem colchão, no ferro puro, num lugar onde ele, quando saiu para fazer exame, alguma coisa assim, voltou, a higienização dessa maca teria sido feita com papel seco. Você pode comentar a maca e o papel seco para a gente? Olha, a questão da maca sem o colchão se deu devido um preparo, entendeu? Porque ele foi para o box, entendeu? E ele, como estava com a pressão alta, entendeu? Os médicos suspeitou que ele poderia dar uma parada naquele momento, né? Então, o que aconteceu? E se caso viesse a acontecer essa questão da parada, entendeu? Não poderia ter colchão para reanimar o paciente.
Entendi. Esse protocolo ele tem que seguir. Agora, a questão da desigienização ser feita com papel, eu desconheço esse procedimento do CAIS. Uma vez que nós temos todo o equipamento, entendeu, necessário para a higienização das máquinas e toda a limpeza, não só de máquina, como do próprio CAIS. Nós temos um almoxorifado, onde se tem todo o equipamento necessário, entendeu, para os profissionais, higienização, de higienização, entendeu, tudo à mão dos nossos profissionais. E tenho certeza na capacitação de todos os profissionais do CAIS, entendeu, que com certeza fez um trabalho digno e respeitoso. Isso foi uma das primeiras situações levantada pela senhora Patrícia, segundo ela, com informação do senhor José Daniel, que ele mandava mensagens pelo WhatsApp, que ele estava lá dentro com o celular, como tinha suspeita de coronavírus, as outras pessoas não entraram, correto? Depois, certo, que é proibido por causa do contágio, né? Contágio. Depois ela comentou também sobre uma situação de repente ele estar sem assistência. Comentou até sobre dificuldade para beber água, essas coisas assim. As pessoas, como está a estrutura do CAIS para atender pacientes com suspeita de coronavírus? Da melhor maneira possível, Carlos, uma vez que recentemente, do seu conhecimento, né, que nós inauguramos, o prefeito de Valparaíso, e juntamente com a Secretaria de Saúde, inaugurou o box de emergência do CAIS, né, que por sinal o seu José Marcelo, ele estava lá, num box totalmente novo, entendeu? E dentro desse box fica o pessoal só para cuidar do pessoal do Covid, né? Então, o seu José Marcelo, ele recebeu todas as assistências de enfermagem dentro do box, inclusive água, alimentação, e quero dizer a você que a questão da alimentação, que é o nosso foco que está sendo discutido aqui também, o que acontece? Nada é feito aleatoriamente. O que acontece? Qual é a rotina, o procedimento, né, o protocolo do CAIS? O médico, na parte da manhã, ele chega, ele visita o paciente, entendeu? E ele faz a prescrição do dia do paciente. No caso do seu José Marcelo, a prescrição dele era hipoglicêmica, né? Alimentação totalmente executada com baixo teor de carboidrato, né? Essa era a dieta para ele, uma vez que era diabético. Ah, tá. Então, a situação dele foi servido, né? Oi. Então a situação dele não era hipoglicêmica, era hiperglicêmica, né? Hipoglicêmica. Hipo não é baixa? Né? Aliás, hiperglicêmica, isso mesmo, desculpe. Entendeu? Totalmente executada com baixo teor de carboidrato. E outra coisa, e ele não teve a questão de açúcar, entendeu? Em momento algum que ele ficou no CAIS. Até porque a glicemia do seu José Marcelo chegou em 206. E no dia seguinte ela estava em 184. Tá? Tudo está documentado na aferição diária que era feita no paciente, durante a manhã, tarde e noite, né? Então está tudo registrado na GAI do seu José Marcelo, né? Então essa questão dele estar ingerindo açúcar dentro do CAIS, isso é uma situação inverídica, né? Isso não é verdade. Entendeu? Afinal de contas, temos profissionais, entendeu, totalmente qualificados e profissionais responsáveis e assistidos. Qual é a rotina do CAIS? O médico prescreve a alimentação na parte da manhã, assim que chega. Depois da prescrição, passa-se para a nutricionista e a nutricionista passa para a cozinha e faz o acompanhamento da alimentação. Isso é rotina no CAIS. Então, médico, nutricionista e depois o acompanhamento na própria cozinha, aonde tem uma sala que a nutricionista fica ali dentro. Né? Então, esse foi o tratamento. Ao sair, ele foi regulado, né? Ele foi regulado e após a regulação dele, que saiu a regulação, que houve a transferência, tanto que ele estava num quadro estável,
ao sair do cais, entendeu? Que ele pôde ser sido transferido. Se ele não tivesse numa situação estável, ele não teria sido transferido naquele momento para o hospital de campanha. Okay. Né? Foi transferido ao sair do cais. A glicemia do seu José Marcelo estava constando 184. Entendeu? Está alta, sim, mas não está alarmante, né? Que impossibilitasse o paciente de ser transferido. É tanto que foi transferido com sucesso, como relata a GAI, como relata o enfermeiro que acompanhou e também o relato do condutor que fez a condução do seu José Marcelo até o hospital de campanha. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, deixa eu trazer os recados das pessoas que estão nos assistindo, porque ela pode sumir se você me autorizar a fazer um negócio aqui. O Alair disse que o pensamento do dia, a crônicazinha que ele publica de vez em quando na Rádio Povo, o João Pereira Matos, inclusive isso que eu queria falar com o senhor Ribamar. Você me autoriza a gente ouvir 3 áudios que ele enviou ou você prefere não? Não tem problema, você pode decidir. Eu não tenho problema nenhum de ouvir o áudio, eu acho que seria muito esclarecedor. O que for verídico nós vamos concordar, o que não for, nós vamos contestar via documento. Não tem problema nenhum, estamos à disposição. Eu digo isso porque a gente precisa só ter alguns cuidados, assim, porque independente de qualquer coisa, o seu José Marcelo é um irmão de cidade, vamos dizer assim, um irmão nosso, e já partiu, a gente, mesmo que a gente discorde dele, a gente vai precisar ter muito respeito pela memória dele, muito cuidado com esse tipo de coisa, se a gente tiver que comentar a fala dele, entendeu? E eu tenho muito cuidado com isso. Tá, deixa eu só ver os recados aqui. O João Pereira Matos disse: a alimentação dele foi orientada e prescrita pelos médicos do CAIS. Biscoito de Mabel, ele está perguntando. Isso o senhor já falou, a gente vai lá na frente. Não é biscoito Mabel nenhum, porque biscoito Mabel é doce e outra coisa. E em momento algum, nossos diabéticos comem doces ou açúcar no CAIS. Ok. Né? E quem faz a prescrição é o médico. Uhum. Não somos nós que vamos distribuir alimentos aleatórios aos nossos pacientes, não. Entendi. Tudo é prescrito pelo médico, registrado na GAI, entendeu? Como está o registro do senhor José Marcelo, e o profissional que estava acompanhando o paciente foi quem prescreveu e nós apenas executamos. Né? Okay. A prescrição médica sem fugir em momento algum. É tanto que, repito, o seu José Marcelo, ele não teve aumento de glicemia no período que esteve no CAIS. Entendi. O paciente estava estável. Compreendi. Deixa eu só terminar aqui os comentários rapidinho. O Alair respondeu na hora para o meu convite. Ribamar, quando eu cumprimentar alguma pessoa que você quiser mandar um alô, você pode me interromper na hora, sem problema, tá? Aqui nós dois vamos ter, como é que se diz? Síndrome de Faustão. Pode interromper. Como nós não estamos perto para um tocar no outro para dizer que quer falar, pode me interromper, tá? A Luana... Pergunta aí a você se o CAIS tem nutricionista. Alaí, nós temos nutricionista sim no CAIS. É quem faz todo o cardápio dos funcionários e também quem segue as prescrições médicas dos pacientes que estão internados no CAIS, é a nossa nutricionista. Viu? Ok. A Luana Ribeiro de Assis Catini diz: uma coisa é pronunciar palavras lindas, outras coisas é a realidade que não foi essa. Isso nós vamos continuar discutindo. O Alair tem nutricionista? O senhor já respondeu. Bárbara Nogueira está assistindo. Boa noite, Bárbara, obrigado. A Cristiane Silva, estão assistindo com você. A Cristiane Silva, Miriam Moraes, Bárbara Nogueira e outras pessoas estão assistindo. Bárbara Amador, o seu áudio, Carlos, está bom. Ok, depois me digam se o do Ribamar já melhorou, que eu diminui um pouquinho o dele, tá? A Dani T. Oiá, esse é meu pai, uma pessoa excelente e adorado por todos.
Dani, obrigado, compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? A Maria de Fátima Sigismondi, eu tenho que aprender a pronunciar seu nome, Fátima. Carlos, o som está baixo, o meu ou do Ribamar? Aumentei um pouco aqui o meu agora. Jornalistas como o senhor Mário Prata não estão nem um pouco preocupados com a saúde do município, pretendem parentes ou pacientes, apenas querem fazer sensacionalismo. Bom, eu não posso criticar com a questão corporativista que nós temos. Quem falou foi o José Olavo, não foi eu. O Júlio Sena mandou um boa noite. Estamos acompanhando esta entrevista muito especial com esse grande administrador. Júlio, muito obrigado por você estar aí. Você sabe que eu tenho, não sei, é uma questão de santo cruzou mesmo. Gosto muito de você. O secretário de Infraestrutura, Antônio Reis, também mandou um boa noite. Viu, Ribamar, para mim e para você, dizendo que está aqui. O Alair perguntou por que eles não mandaram o prontuário ou o histórico do paciente para UTI em Águas Lindas. Responde já essa, Ribamar, por favor. Quando saiu a regulação, todos os documentos do paciente encaminhado, sim. Foi em acompanhamento, sim, direitinho. Só que a questão do prontuário do paciente é restrita à unidade. Ou seja, saiu do CAIS e a Águas Lindas recebeu o prontuário com todas as informações do paciente. Uma vez que o paciente foi regulado, dentro da própria regulação, já tem todo o histórico do paciente e tem todas as informações precisas do paciente. Quando o paciente é removido da unidade, segue-se o documento, as cópias dos documentos do paciente e todo o relatório, todas as prescrições que foram feitas e realizadas até aquele momento, segue junto com o paciente também. Eles têm sim, só que é particular do paciente, né? Cabendo aí a questão da família ter acesso a esses documentos. A família pode ter acesso a esses documentos se eles quiserem? Eu acredito que assim, não tem nada escondido, não. A família tem acesso aos documentos necessários, porque tudo está ali prescrito, tudo está guardado no CAIS, entendeu? O relato de todo o período em que o paciente permaneceu na unidade, da chegada até a sua saída. Okay. Quanto o pessoal, a moça falando aí, explicando que falar bonito, não estamos falando bonito, estamos falando a verdade, entendeu? Verdade comprobatória. Não estamos aqui para encher linguiça, encher farofa, não. Nós estamos aqui falando de um fato que aconteceu real e estamos trazendo para toda a comunidade de Valparaíso a realidade dos fatos comprobatória. Não estamos falando aleatoriamente, porque somos uma instituição pública e no qual não temos nada a esconder. O período em que o paciente esteve no CAIS, entendeu? Foi esses os procedimentos adotados. Ok. Ribamar, eu até inclusive, com relação ao que você acabou de falar, eu queria te fazer um elogio para encorajar as outras pessoas do governo. Não sei se você sabe, eu moro aqui há muitos anos e conheço quase todo mundo, principalmente do métier político, porque eu sempre fui do meio, né? E eu sinto um pouco falta no governo do prefeito Pábio a disposição de todas as pessoas, como essa a sua disposição, de enfrentar publicamente, inclusive, os questionamentos mais difíceis. Às vezes a gente tenta falar, tenta ouvir, tenta dar oportunidade para as pessoas e elas correm um pouco da gente, até porque o nome do nosso programa às vezes assusta, porque é papo reto, não tem curva. Apesar de eu tentar manter a minha educação, eu não tenho nenhum problema em perguntar nada a ninguém. Então eu te agradeço nesse sentido e espero que os outros sigam. Ribamar, eu posso colocar Estou à disposição, Carlos, até porque eu tenho um pensamento muito parecido com o seu. Eu acredito que quando não se tem nada a esconder, não tem por que recuar. Eu estou à disposição, entendeu? Tudo que foi comprobatório e que eu posso comprovar, eu estou aqui para esclarecer. Só não vou fantasiar e nem aceitar o que está acontecendo, né? Essa questão que foi exposta, juntamente ao senhor Mário Prata, entendeu? Que não o conheço pessoalmente,
E quero dizer que foi muito fantasiosa a exposição dele. Nunca estivemos de porta fechada, entendeu? Se ele ouviu o relato de A, de B, ele poderia também ouvir o relato nosso no CAIS, que sempre estivemos de porta aberta, né? Iria receber ele da melhor qualidade, iria responder a ele todas as dúvidas que ele tivesse. Porque o que a gente se sente? Quando eu digo nós, somos a família CAIS. Né? Hoje a saúde, não só em Valparaíso, mas no Brasil, nós enfrentamos uma situação muito crítica. Né? Nós enfrentamos uma hiperlotação em toda a rede, não só em Valparaíso, mas uma rede mundial praticamente, né, por causa da questão da pandemia, né, ao desespero da comunidade, entendeu? Ao se contactar com pessoas infectadas, né, e eles correm diretamente para o CAIS e para as outras unidades também de Valparaíso. E o que acontece? E com isso nós temos uma hiperlotação em toda a rede, né? E a gente tem que estar lá explicando, nós temos que estar orientando a nossa comunidade, porque nós sabemos que a doença é temível e que a doença também ela causa um pânico. Então nós estamos hoje com uma hiperlotação. Esse final de semana mesmo, nós tivemos internações de 9 pacientes, entendeu, com Covid, entendeu? E passamos o domingo todinho transferindo pacientes. Então, a nossa situação, no momento, é uma situação que requer atenção, é uma situação que requer respeito com os profissionais da área de saúde, né? Estamos na linha de frente, né, do vírus, lidando com ele todos os dias, entendeu? Temos muitos funcionários sendo afastados, médicos, enfermeiros, entendeu? Os técnicos de enfermagem, o pessoal do laboratório, né? E tudo isso dá um desfalque muito grande dentro da equipe, né? Para que a gente pudesse atender com mais rapidez, com mais presteza. Toda essa questão de afastamento de funcionário, que não é só no CAIS, mas é de um modo geral em todas as unidades, isso é preocupante, né? Porque diminui realmente a qualidade do serviço que a gente deveria prestar. Preocupante. E então, nesse momento, o que a gente espera? A gente espera, né, o respeito com os profissionais da área de saúde, que estamos na linha de frente, arriscando as nossas vidas para salvar vidas, né? Quero falar também aqui do comprometimento que está tendo pela Secretaria de Saúde, pelo governo Fábio, entendeu? Em estar a preocupação do prefeito, em estar aumentando o número de funcionários, em estar ampliando as unidades para estar recebendo os pacientes referente a essa pandemia, né? Eu acho que falar se faz necessário, mas saber falar com respeito, com honestidade e saber falar com conhecimento de causa. Eu não posso falar aquilo que eu ouvi falar. Eu tenho que ter certeza do que estou falando, porque senão a minha fala se torna uma fala irresponsável. Eu, inclusive, tomei muito cuidado hoje para pegar o máximo de detalhes possível para a gente tratar sobre esse assunto. Inclusive, o jornal Opção do Entorno ainda não fez matéria sobre o assunto. Primeiro, porque eu estava preparando essa live, esse nosso bate-papo. Segundo, porque eu precisava ter as informações. Ibamar, eu posso colocar um ou dois áudios aqui para a gente escutar? Eles são bem curtos, é só para a gente... Para que as pessoas que estão entrando e não sabem do que nós estamos falando, que às vezes tem gente que critica ou gente que fala outras coisas sem nem saber o que está falando. Posso colocar, se importa? Um segundinho? Sim, pode ficar à vontade. Eu estava colocando aqui. Peraí, só um pouquinho. Voz alto. Eu vou voltar, vou colocar no início. Pois aí. Eu queria falar para todo mundo, inclusive isso me deixa um pouco assim tocado, porque essa voz é a voz do seu José Marcelo, que já nos deixou no sábado agora, tá? Com todo respeito à família, peço desculpa, porque às vezes isso emociona as pessoas. É o seguinte, eu tenho a glicose alta, né? Ontem estava dando 380. Eles dão alimento pra gente aqui, totalmente fora de contexto para quem tem diabetes, né?
leite com açúcar, café, suco com açúcar, biscoito doce, Mabel, sabe? Hoje vem uma baciada, arroz, feijão, macarrão, sabe? Umas comidas totalmente fora de lógica para quem tem problema de Eu acho que a gente diabetes. não precisa ir muito longe Eu com isso. comi Não posso ontem, tirar? jantei porque eu tenho que comer. Mas hoje joguei o biscoito tudo fora. O copo de leite também. E ontem estava dando 380 a glicose. De jeito eles matam a gente. Eu prefiro, viu, Ribamar? Acho que deu pra gente ter uma ideia do que ele estava, quais são as queixas do senhor. O risco que nós temos aqui na triagem, entendeu? Depois da aferição da glicemia diária, entendeu? Do seu José Marcelo, em momento algum a glicemia do seu José Marcelo foi para 300 ou 308, como está falando, né? E volto a dizer, a dieta de todos, não só do seu José Marcelo, mas todas as dietas são prescritas pelo médico e em momento algum foi prescrito macarrão, foi prescrito carboidrato na dieta de pacientes diabéticos. Entendi. Está tudo registrado na GAI, daqui a dieta. A questão do prontuário. Oi, desculpa, que eu mudei de tela, tá me ouvindo? Tá, agora estou te ouvindo. Okay. Então, eu desconheço essa situação e acredito que toda a equipe de enfermagem, a equipe médica, a nutricionista, entendeu? Jamais teríamos esse comportamento com o paciente que estava em isolamento, entendeu? E quero dizer também que o paciente que estava em isolamento, ele estava sozinho, então ele requer uma atenção maior, né? E não tem como se errar dentro de um paciente sozinho. Ok. Ribamar, vamos seguir. A gente não precisa trazer todos os áudios aqui, porque eu acho que se tiver familiar dele ouvindo a gente, ouvindo a voz dele, não deve, do seu José Marcelo, não deve ser uma coisa muito agradável. Eu acredito que o momento é de sanar a dor, né? Não de aumentar a dor, né? Exatamente. A minha preocupação é grande, é grande com relação a isso. As pessoas da família vão ter oportunidade de se manifestar. Eu convidei a senhora Patrícia para estar conosco, caso você não viesse, ou assim por diante, e aí a família ficou de nos responder, eles vão poder falar conosco quando eles quiserem, tá? Bom, mas aí vamos seguindo no que nas alegações, e aí depois, no final das alegações feitas por seu Marcelo, nós vamos conversar um pouco de cidade, estrutura de cidade para atendimento do Covid-19, ok? O seu Marcelo falou que em um determinado momento ele teve que se levantar e ir ao corredor para pedir água. Nesse áudio que nós ouvimos um pedacinho, você ouve uma pessoa complementando a palavra dele. Ele está falando, veio uma bacia de biscoito, não sei o que lá, e tinha uma pessoa, que não sei se você ouviu, uma pessoa atrás gritando assim, e arroz, feijão e macarrão. Ele realmente, teve acesso aos corredores, o isolamento do Covid-19 no CAIS realmente permite esse trânsito? Não permite, e outra coisa, você vê atrás dele alguém falando uma situação dessa, é inexplicável. Por quê? O isolamento, ele ficou agora na ala nova do box, né? E ele é totalmente fechado, ele é isolado mesmo, entendeu? E fica distante da porta, né? Para poder se locomover. Ele não teria como se locomover de lá sozinho, porque lá tem uma equipe de enfermagem dentro do box. Entendi. Deixa eu só... pessoal, os comentários que forem desaparecendo aqui para mim, se eu não falar, não fiquem bravos. Repitam, porque some, tá muita gente, tem muita gente conosco, então eu peço para vocês que, se precisar, vocês repitam, tá? A secretária de Saúde, a Aliane Ribeiro, está conosco, ela diz: nós da Secretaria Municipal de Saúde e equipe CAIS sentimos muito a perda do senhor José. Prestamos nossa condolência e solidariedade aos familiares em um momento tão difícil dessa
pandemia. Nos colocamos à disposição da família para esclarecermos provavelmente todas as dúvidas. A Kelly, eu acredito que a Kelly seja da família, ela perguntou, viu, Ribamar e secretária, já que a senhora está aí conosco, a família toda, já que ele foi testado positivo, a família consequentemente pode ser testada imediatamente para tirar a dúvida se estão contaminados com coronavírus, sim ou não? Olha, o CAIS está à disposição de toda a população valparaísense. Todos aqueles que nos procurarem, entendeu, serão atendidos. Entendi. Viu? Para fazer a testagem, tudo que for necessário. Nós estamos de portas abertas à disposição. Só basta nos procurar. Ok. Porque existem determinados momentos, aí agora nós não estamos falando especificamente do caso do senhor José Marcelo, nós estamos falando de cidade, Valparaíso. Existem alguns casos, inclusive debates houveram na Câmara Municipal de Valparaíso, em que o senso comum, o que os munícipes estão observando como informação é de que se você só é testado com um pedido de um médico da rede básica de saúde, aquele que fica lá no seu bairro. Por exemplo, esses familiares que todo mundo sabe que teve contato com o senhor José Marcelo, essas pessoas todas compulsoriamente poderão ser testadas ou terão que esperar sintomas, essas coisas assim? Isso, poderão ser testados sim, porque o que acontece? Eles tiveram contato direto com o paciente que estava infectado, né? Então, o que vai acontecer? O problema da testagem é o seguinte, nós seguimos um protocolo, né? E o protocolo diz que o paciente, para ser testado, ele precisa de uma avaliação médica, e essa avaliação médica, o médico vai avaliar quantos dias o paciente está apresentando sintomas, né? E precisa ser acima de 7 dias, para que não se dê um falso negativo. Ou seja, essa testagem antes, ela pode dar um falso negativo e o paciente realmente lá na frente vem se descobrir que está infectado. Então, o certo seria, a partir dos 7 dias em diante do contágio, entendeu? Fazer-se o teste. Então, né? família Para que não se aprofunde na questão, você testa negativo, você acha que está imune, na verdade você não está. Né? É essa a preocupação. Então precisa-se que o médico faça essa avaliação e peça o teste. Uma vez ele tendo em mãos o pedido do médico, ele pode fazer no CAIS, ele pode fazer na própria Secretaria de Saúde, que foi montada uma tenda ao lado da Secretaria, que está à disposição da comunidade para fazer os testes necessários. Então só para que a população tenha conhecimento, a testagem das pessoas que tiveram contato com um infectado comprovado, a testagem ela não é compulsória, ela só é feita a partir do momento que se completa de 7 dias de sintomas. Ou seja, se eu não apresentar sintomas, eu vou passar pelo menos aí uns 14, 20 dias na dúvida, procede isso. Porque também temos a questão do portador, o Carlos, assintomático. Que ele é portador e não apresenta sintoma nenhum. E o dúvida é o que mais contamina as pessoas. O que acontece? E o que está acontecendo é o seguinte, você tem um contato hoje, entendeu, com alguém que testou positivo, né? E realmente a doença ela causa um certo pavor mesmo e um medo a todos nós. Todos nós estamos com medo, essa é a verdade, né? Então o que acontece? Você hoje teve contato com a pessoa que estava infectada. Amanhã a pessoa já procura a unidade de saúde e ele já quer fazer o teste. Não tem condições. Ele não apresenta sintoma nenhum, entendeu? Vai dar negativo. Entendi. Mas assim, vai dar negativo porque essa é a modalidade de teste que nós compramos. Existem outros testes que dão imediatamente, né? Mas aí não sei se é uma questão de valor, eu não sei. Eu não entendo muito a diferença. Tem PCR, não sei o que, umas siglas, eu não entendo. É isso, né? Até a rede particular, ela estava seguindo o protocolo, né, do Ministério da Saúde em relação à questão dos dias, né? Se houve mudança, eu ainda não tomei conhecimento, né? E também a rede estava também exigindo, a rede particular, ela estava exigindo também a questão do pedido, né, do médico para fazer a testagem.
Não sei se houve mudança entre essa semana e a outra. Ok. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Tem muito, gente. Eu vou pedir para vocês. Quem eu não ler, repete. Ou senão a gente vai respondendo no escrito, porque tá muita coisa, tá borbulhando aqui. A tia Creuza, a ex-vereadora da cidade, me parece que um parente dela também foi diagnosticado com o coronavírus, né? Ela, na casa dela, que mora na casa dela, eu acredito que eles devem estar em isolamento. Depois, dá o seu testemunho para a gente, tia Creuza. Ana Ribeiro está dizendo assim: vamos ver vocês defender o cais agora. Aí depois, amanhã teremos réplica. Vocês precisam pagar por esse descaso. Aqui ele diz, eu acho que é parente do seu José Marcelo. A Raimunda Ribeiro, nossa, que comida para diabético. O Luciano Cardoso, parabéns a toda a equipe do cais, enfermeiros, técnicos, médicos e demais que saem de casa, deixam suas famílias para ajudar o próximo. Obrigado a todos os servidores da saúde, viu? Vocês são nossos heróis e serão eternamente. Hoje Batman perde de 0 a 10 para vocês. Ele vai dizer que ele estava mentindo. Isso aqui quem colocou a Lair. Vai dizer que ele estava mentindo. Isso aqui é a Luana perguntando, acredito que sobre o áudio que nós escutamos. Está chamando a vítima de mentirosa? Nós estamos até evitando essas palavras, não é Ribamar, acredito que, porque é normal que se tenha os dois lados da versão, e eu tenho muito respeito pelo nosso, virou meu amigo, que partiu, Marcelo. Está de sacanagem na cara dele, chamando ele de mentira. Esse aqui foi Pereira. Aqui provavelmente são os familiares do seu José Marcelo, que estão bastante feridos, né, com a perda do ente querido, o que é absolutamente natural, e eu compreendo, assim, compreendo muito eles. Eu perdi pai e mãe. E também porque, afinal de contas, Carlos, a gente perder um ente querido é muito doloroso e a gente fica querendo buscar uma resposta, né? A gente fica querendo buscar uma resposta para essa perda, né? E a gente não vai encontrar. Eu perdi a minha mãe também e eu tive esses problemas também de buscar uma justificativa para aquela perda, porque na verdade a gente não aceita a perda do ente querido assim dessa forma, né? E outra coisa, agora, a questão é a aceitação, outra questão é a verdade, né? Em momento algum eu estou desmentindo o seu José Marcelo. Eu não coloco em palavra na minha boca na qual não foi dita por mim, né? Em momento algum eu estou desmentindo o paciente. Eu estou dizendo que está fora da realidade, entendeu? A dieta do paciente. Quando se diz que o paciente estava comendo macarrão, estava comendo carboidrato dentro do isolamento do cais. Eu não estou dizendo que o paciente estava mentindo, eu estou dizendo que não condiz com a prescrição médica, entendeu? E a execução dos profissionais de saúde que nós temos no cais, né? Aliás, eu quero aproveitar aqui, ver esse espaço, Carlos, e dizer que Valparaíso ele está muito bem servido, entendeu, dentro da questão médica, entendeu? Tanto a questão médica, a questão dos enfermeiros, a questão dos técnicos em enfermagem, entendeu? As pessoas, antes de fazerem críticas destrutivas, deveriam passar uma rotina no CAIS, por exemplo, ou no HMV, ou na UPA, para ver o dia a dia dos profissionais de saúde do seu município. E aí falaria com conhecimento de causa, né? Estamos abertos, entendeu? Não temos problema nenhum de equipar, entendeu? A comunidade que precisar, de ir lá tirar as dúvidas com a gente no CAIS. Estamos de portas abertas 24 horas, entendeu? Vou lá ver a rotina dos profissionais de saúde, vou ver o tratamento que recebe os pacientes que estão internados, vou ver o tratamento que recebe os acompanhantes daqueles pacientes que podem ter acompanhantes, né? E vamos ver um dia de trabalho, uma noite de trabalho, entendeu? Dos profissionais da saúde do nosso município. Aí depois poderão falar com conhecimento de causa, entendeu? E ver o que nós estamos enfrentando os profissionais da saúde nesse momento de pandemia. Ribamar,
É muito importante. O desafio da equipe de saúde, eu até vou deixar uns comentários um pouquinho para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Nós estamos aqui debatendo sobre a maneira com que faleceu o nosso irmão de cidade, José Marcelo. Eu tomo a liberdade, peço licença para a família para chamá-lo assim. Só que aqui traz umas outras circunstâncias que me causou grande alerta, me fez promover esse diálogo, mesmo que eu em determinado momento achasse que seria sensacionalismo da minha parte no momento. Porém, eu achava que se deixasse para depois seria faltar deixar passar a oportunidade da gente debater alguns assuntos. Você, no início, ainda há pouco, falou para mim que esse final de semana foi muito conturbado lá no CAIS, chegando a ter 9 internações por Covid-19, e no domingo vocês ficaram o dia inteiro transferindo pessoas. Minha pergunta é, a Prefeitura Municipal de Valparaíso anunciou, e o nosso jornal Opção do Entorno noticiou, a inauguração de 4 leitos especializados e específicos para pacientes com Covid-19 lá no HMV, Hospital Municipal de Valparaíso, que fica no Céu Azul. E recentemente nós demos uma notícia de um leito com 3 boxes para Covid-19 inaugurados com todos os equipamentos, bomba de infusão, respirador, no CAIS. Você falou em 9 internações. Então, isso quer dizer que a nossa cidade vive um momento crítico em que a capacidade, a quantidade, a necessidade por estrutura hoje é mais ou menos 3 vezes ou 4 vezes a nossa capacidade. Mas podemos pensar assim? Olha, deixa eu lhe falar. Nós, na verdade, só fizemos uma correção. O nosso box, que foi inaugurado, eles são 4 box e mais de isolamento. Então, são 5, né? Tá, lá no box são 5 pacientes ao todo, né? 4 dentro do box e 1 de isolamento. Okay. Com todos os aparatos também necessários. E aí, o que acontece? Nós vivemos uma situação que acredito que não só Valparaíso, né? Mas todas as cidades do entorno de Brasília, né? Você vê que o Agarram mesmo, ele não tem capacidade, não tinha capacidade para receber mais pacientes esse final de semana. Então, por quê? Porque o número de infectados tem crescido bastante, entendeu? A semana passada e essa semana se dizia na questão do pico, né, da doença, ou seja, aonde haveria um número de infectados muito maior. Se nós tivermos um pico, então imagine quando tiver. Né? Nós podemos sentir na pele. Entendi. Se nós não estivermos no pico agora, imagine quando tiver, né? Porque hoje, por exemplo, no Distrito Federal, a conta do Distrito Federal, que é o estado, a unidade federativa do Brasil com o maior número de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, inclusive mais de quase 6 vezes a um estado lá do norte e 4 vezes a maioria dos estados do Nordeste, e tem 3,8 leitos por cada 100 mil habitantes, que é o Distrito Federal. Hoje ele está com 94% da sua capacidade completamente tomada. E lá, o HCamp, o Hospital de Campanha de Águas Lindas, segundo o que nós observamos naquele portal do Covid do Estado, ele está com 100% de ocupação. Se hoje algum paciente precisar de leito de UTI em Valparaíso, ele vai ter que entrar numa fila até que algum leito seja desocupado. Esse é o nosso momento. Confere? Nós temos tido muito Valparaíso, e acredito que as cidades do entorno, Carlos, nós temos tendo, graças a Deus, muitas oportunidades de que os hospitais de campanha têm nos ajudado bastante, né? Agora, eu quero aproveitar também aqui o seu espaço e dizer que a comunidade, a sociedade que ainda não acredita, né, na questão do vírus, faça uma visita aos hospitais, entendeu? Precisamos do apoio da comunidade. O que está acontecendo? Por que está aumentando o número de infectados? Porque as pessoas estão descuidando da questão básica,
entendeu? A pandemia, ela é uma realidade, mas a gente, às vezes, só acredita quando acontece com a gente, né? Então, o que acontece? Por que esse aumento desenfreado dentro de Valparaíba? Nós tivemos 57 casos confirmados ontem, né? Ainda conscientizado da gravidade que é a doença. Ontem nós tivemos 57 casos confirmados, né, Ribamar? Você vê em um dia só, né? E está aumentando, entendeu? Você chega dentro das unidades, entendeu? Você se depara com um número grande de pessoas que estão ali tudo para fazer a testagem do Covid. Ribamar, você está entendendo? Agora... E é uma preocupação muito grande, porque dentro daquele, receber essas pessoas que vêm em busca daquele apoio naquele momento, e a gente ter que tirar, nós montamos uma tenda, agora, entendeu? Para poder fazer a testagem do pessoal e tirar o pessoal, afastar o pessoal, na verdade, tirar mesmo as pessoas que não estão ali por causa da Covid, tirar o pessoal para a tenda, porque naquele momento ali, a gente corre um risco muito grande, entendeu? As pessoas chegam, os que estão com Covid, se mistura com aqueles que não estão, você está entendendo? E que de repente não tem, acaba se contaminando. Né? Então, a gente está passando essas informações, estamos com a tenda no cais, entendeu? Fazendo os testes na tenda para tirar o pessoal de dentro da recepção do próprio cais. O momento é delicado e o que acontece? E essas vezes a gente se depara com as pessoas que não têm esse entendimento. E precisa-se ter esse entendimento. Você está entendendo? Porque a doença está aí, ela não está brincando em serviço, não. Não está doando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é crítica. Uma pergunta meio que sugestiva, e isso eu já debati aqui em outro programa. Nós estamos com mais de 3 meses de pandemia, já estamos entrando no 4º mês de pandemia. Você não acha que esse procedimento de mandar uma pessoa com suspeita de coronavírus sair da casa dele, andando na rua, encontrando esse, aquele outro, porque a máscara ela evita, mas ela não libera, ok? Aí ele vai lá para a unidade de saúde básica, lá aqui no posto de saúde, aí ele senta, vem com a mão de casa que ele tossiu e espirrou, ele senta na recepção e pega no bracinho da cadeira. Aí a pessoa que está na frente dele é chamada, ele levanta dessa cadeira e se senta na próxima cadeira ali da frente e pega na próxima cadeira. Isso, ele vai andando nas cadeiras até a hora que ele for chamado. Isso sem contar que o cara já usou a máscara mais de 2 horas e está tossindo, isso sem contar a roupa dele que foi no encosto, isso sem contar o bebedouro, isso sem contar o banheiro. Você não acha que nós já tínhamos que estar pensando em outros procedimentos que não misturassem suspeitas de coronavírus com outros pacientes, com pacientes de outras especialidades nas unidades de atendimento? E outra, vou mais longe, um outro procedimento que não fizesse com que essas pessoas saíssem da sua casa, por exemplo, eu estou perto de um posto de saúde, saísse da sua casa e fosse ali no posto de saúde para contaminar todo mundo que está no posto, para depois ir no hospital para contaminar todo mundo que está no hospital, e assim por diante. Nós não tínhamos que estar pensando em alguma coisa nesse sentido? Olha, o procedimento é a desinfecção, né? Nós temos feito, entendeu, a desinfecção no cais constantemente, ou seja, as limpezas são feitas 3 vezes ao dia, né? E estamos fazendo a questão da desinfecção com o carro-pipa dentro do cais mesmo, lavando estacionamento, lavando recepção, lavando a cadeira, tudo é lavado mesmo. Né? Então, o que acontece? Mas o fluxo de pessoal é maior, essa é a verdade. Né? E o que acontece? E a questão do paciente ser atendido na atenção básica, ou seja, nos postos de saúde, nos PSF, também nos ajudaria bastante. Né? Por quê? Porque os PSF, as UBS, todas estão equipadas, todas estão com EPIs, todos os profissionais de saúde do nosso município estão treinados, entendeu, para o processo de desinfecção, né? E seria viável que os pacientes fossem atendidos nos seus bairros, né? E eles já chegassem no cais para fazer a questão da coleta, ou na Secretaria de Saúde, ou no HMV, já
com o seu pedido do médico. Evitaria a questão da espera, né? Porque ele chegaria apenas para colher o material. Ele já viria com o pedido da UBS ou do PSF e já notificado. Entendi. Então ele ganharia muito tempo. É essa informação que nós estamos passando também no CAIS, né? Porque se ele chega no CAIS, por exemplo, no HMV, que tem uma rotina de pacientes internados, paciente em box, né? O paciente ele vai para o box, ele dá uma parada, quer dizer, ele para a unidade, né? Os médicos todos vão ter que socorrer os pacientes que estão internados. Então isso vai dar uma espera maior, né? Então o que vai acontecer? Que é o que está acontecendo, né? O paciente no box, ele para, a equipe toda vai para socorrer o paciente que está parado, para reanimar o paciente, e com isso a recepção ela vai esperar mais um pouco. Entendi. Né? Agora, se o paciente chega já com o pedido, nós na tenda vamos colher e vai dar uma agilidade bem maior ao nosso paciente. Ele não vai ter que estar esperando o médico para poder prescrever que ele precisa fazer o teste. Entendi. Ele já ganharia muito tempo. Deixa eu fazer uma observação. Eu tive uma ideia, já falei isso aqui há algum tempo atrás, e fica aqui para você, se a secretária de saúde ainda estiver conosco, que ela estava ainda há pouco, eu não sei se está, os comentários estão muitos, eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo. Você faz ideia, uma resposta bem rápida, você faz ideia de quantas pessoas procuram as 3 unidades de saúde para fazer o teste de Covid-19 com encaminhamento por dia? Com encaminhamento são poucos, né? Eles vão buscar o encaminhamento nas unidades de saúde. Estou falando do CAIS, né? Vão buscar. E isso tem gerado o quê? Tem gerado uma espera maior para o paciente desnecessária, né? Porque se nós temos, são 43 unidades, se eu não me engano, ou até mais, não é menos do que isso, em todo o nosso município, entre o BS e PSF. E toda a equipe, ela está apta, entendeu? A desenvolver essa questão do pedido do teste. O médico do PSF, da UBS, ele vai avaliar o paciente e uma vez que o paciente precisa ser feito aquela testagem, ele vai emitir o documento e nós vamos colher no CAIS. Se ele chega dentro do CAIS, do HMV, entendeu? E a própria UPA, com já todo o pedido, ele vai ganhar um tempo muito grande, entendeu? E iria nos ajudar mais ainda, entendeu? Se tornando desnecessário o tempo excessivo que ele leva para ter a consulta, para pegar apenas o teste. Uma sugestão que eu fiz anteriormente é porque se a gente fizer uma conta, vamos dizer assim, se de repente, em vez de fazer o cara sair da casa dele e com a mão tossida ou espirrada para a UBS, que agora é SF, uma coisa assim, mudou a sigla, mas todo mundo conhece como UBS, com a mão tossida. São os PSF, unidade da família, né? Isso. Aí ele vai ficar pegando no... Não seria interessante, por exemplo, montar 3 ou 4 equipes em 3 ou 4 vans que vão na casa do camarada colher esses exames? Porque 3, 4 equipes, se você pensar em 6 coletas por dia, 4 daria aí 24 diário. Eu acredito que é isso que fazem diariamente ou não. Aí eu não sei, fica a sugestão para você levar para a secretária caso ela não esteja aqui. Porque aí eu acredito que a gente quebra esse ciclo de contaminação nesse espaço, por exemplo, no CAIS, que faz a higienização de 8 em 8 horas, o dia de 3 vezes ao dia, e como o dia tem 24, dividido por 3 dá 8. Então, de 8 em 8 horas se faz a higienização. Então, se alguém chega lá, acabou de limpar, pegou com a mão suja, aquele vírus que ele pegou com a mão suja vai passar 8 horas passando de mão em mão, e isso, para um vírus altamente contagioso, é o jardim do Éden, né? O paraíso para ele, né? Daí fica a minha sugestão. Vou lhe responder. Teve um estudo agora, recentemente, que a secretaria iria montar a questão dos bairros, né, as testagens nos bairros, 4 unidades como referência em cima dessa sugestão que você está falando aí. Né? Eu acredito que a secretária esteja implementando o mais rápido possível essa questão das 4 unidades
como referência para testagem, né? É em cima do que você está propondo aí direitinho. Por exemplo, já tem, a secretaria já vai colocar em ação isso aí. Pois é, por exemplo, se não for uma van, como eu sugeri, que seja, por exemplo, aqui nós estamos entre Esplanada 1 e Esplanada 2, que tem 2 unidades de atendimento à família. Uma delas fica só para testar e a outra atende todo mundo dos 2 bairros e assim por diante. De repente, um sacrifíciozinho a mais vai dar mais segurança para as pessoas não serem contaminadas e até segurança psicológica para que elas vão lá testar e não fiquem em casa passando mal. Ou para que pessoas de outras enfermidades não deixem de ir nas unidades de saúde porque está com medo de pegar coronavírus. Porque se tiver aquela que não tem atendimento para coronavírus... A secretária está te respondendo aí, ó. Tá. Abriremos 3 centros, né, comunitários atendendo a Covid-19. Fizemos a adesão no Ministério da Saúde, estamos aguardando a confirmação. Okay. Então, em cima desse, você estava falando, em cima do que ele disse, que vai ser referendado, porque já tem um projeto na Secretaria de Saúde, entendeu, para resolver essa questão também. Agora, também é bom enfatizarmos o seguinte, né? A conscientização da comunidade. Nós precisamos conscientizar a nossa comunidade que nós estamos vivendo um momento que com certeza vai ter o fim, nós estamos torcendo para isso, entendeu? Mas que o momento requer uma atenção da comunidade, entendeu? A comunidade se cuida da higienização, eles precisam cuidar da higienização, eles precisam evitar saídas desnecessárias, entendeu? Eles precisam rever a questão de quem o pessoal vai para a rua, e a gente se refere aos nossos jovens, que a gente se depara com os jovens aí sem máscara no meio da rua, tudo, mas que vão voltar para casa, né? Nós precisamos que nossos jovens tenham essa conscientização de quem ele deixou em casa, entendeu? E que está esperando por ele e que ele não leve o vírus para dentro de casa também. Deixa eu fazer... Você está entendendo? Porque a gente vê assim, agora que estava tendo o decreto, mas a gente passava, a gente via as festas, o pessoal botando os lençóis nas grades da casa e fazendo as festas lá no fundo, entendeu? Ali faz a festa hoje, a semana que vem está todo mundo buscando a testagem, né? Então o que acontece? Falta conscientização que o momento não é para a festa, o momento é para a reflexão, o momento é para ter cuidado com a sua própria vida. Esse é o momento do cuidado. Deixa eu fazer uma observação para você. Outro dia eu fui no mercado, e aí no mercado entrou um senhor, que era o pai, um filho de mais ou menos uns 13 anos, os 2 estavam usando máscara, e uma menininha que provavelmente tinha menos da idade necessária, que é obrigatório o uso da máscara. E aí eu pergunto para o indivíduo energúmeno, o que adiantou? Você e seu filho mais velho estão de máscara, ok? Vocês não vão pegar ali naquela hora, mas a bebezinha sua vai. Ela pode não sentir, mas ela vai levar para dentro de casa e passar para os 2 que estavam com máscara, mais todo mundo que estava lá dentro de casa. As pessoas... eu vim da iniciativa privada, viu, Ribamar? Onde as responsabilidades são assumidas sempre pelos gestores. Eu não gosto muito desse papo de que a população que tem que fazer. Nós que gerimos, eu não me coloco nisso, eu estou exemplificando, vamos dizer assim, você é diretor de unidade de saúde, a secretária de saúde, o prefeito, a vice-prefeita, os vereadores, essas pessoas são os grandes responsáveis para educar as pessoas. Porém, as pessoas também precisam, aqui de fato, a gente não pode tirar isso, as pessoas precisam ter a mente aberta para receber a informação. Aí vem uma coisa, nós estamos... Já passamos do nosso limite de tempo, e aí eu quero fazer uma explicação. Aí vem um motivo para o qual a gente abordou o caso do senhor José Marcelo aqui. Nem por sensacionalismo, porém, o que aconteceu com ele levantou a questão, entre outras coisas que foi acusado o CAIS, que você acabou de dizer que não é bem assim, e que eles vão ter a oportunidade deles de dar o testemunho deles de maneira pacífica. Porém, esse assunto trouxe para a gente, me desculpa estar me alongando, mas eu tenho muita vontade de conscientizar as pessoas, trouxe para a gente um novo desenho da urgência.
Vocês viram o que acontece com as pessoas? Vocês que estão aí do outro lado, vocês conseguem entender que o Distrito Federal, que nos dava uma grande segurança, porque tinha bastante leito, não tem mais leito para atender ninguém daqui? Vocês conseguem entender que o H-Camp lá de Águas Lindas não consegue mais atender um único paciente hoje nosso? Vocês conseguem entender que, pelas contas que nós fizemos aqui, né, Ribamar, me corrija se eu estiver errado, que a procura de urgência da população valparaísense já está, conforme o próprio Ribamar nos falou, que ele tem 5 unidades lá para atender e transferiu 9 pessoas só no domingo. Ou seja, nós estávamos praticamente com uma demanda o dobro da nossa capacidade de atendimento. Então as pessoas precisam compreender isso, né? Isso, Carlos, só o CAIS, fora o HMV, fora a UPA, né? E tudo também foi da mesma situação. Eu entrei em contato com a HMV, entrei em contato com a UPA, para a gente saber como é que estava a demanda, porque me chamou a atenção um número tão alto, né? E eu falei, será que é só o CAIS, né, que está nessa demanda? E não era todas as nossas unidades de pronto atendimento, né? E a sua fala, ela é muito interessante, porque chama a atenção da comunidade, porque nós não temos aonde colocar tantos pacientes infectados ao mesmo tempo. Então, eu quero chamar a atenção da nossa comunidade para que ajude a si próprio e ajude a saúde do nosso município. Porque a gente precisa de conscientização, o vírus ele não está brincando. Nós ainda temos essa semana todinha, segundo os especialistas, né, dizendo que é a questão do pico da doença, né? Então, todo cuidado nesse momento é pouco. Né? Precisamos, se temos cuidado, precisamos redobrar os cuidados, né? Porque precisa desafogar o sistema de saúde. E não é só de Valparaíso, não. É de Valparaíso, é do entorno todo e de Brasília. Okay. Porque Brasília é um suporte muito grande para nós, mas não estava tendo UTIs disponíveis. Entendi. Bom, Ribamar, nosso tempo... Essa é a realidade. E aí me chama a atenção também que nesse momento, entendeu, a imprensa, né, precisa também ajudar a comunidade, levando uma informação concreta, levando a informação real do que está acontecendo, né, tanto no município quanto no entorno, né, e acredito eu que não é com ataques à saúde, entendeu, que vai se resolver a situação, não. Pelo contrário, os profissionais de saúde, nesse momento, entendeu, que estão desgastados, estão fragilizados, e é bom lembrar a toda a comunidade que os profissionais de saúde também têm família, né? Hoje, o que acontece? A gente sai de casa para trabalhar sadio, a gente não sabe se não já volta contaminado, porque o fluxo do vírus circulando dentro do local de trabalho é muito grande. A carga viral que nós estamos enfrentando é uma carga viral muito grande, né? Então, pedimos a compreensão da comunidade, nos ajude os profissionais de saúde, porque se os profissionais de saúde estiverem bem, terá como ajudar vocês melhor ainda. Ok. Ribamar, nós estamos com um tempo bem já estourado. Lembra que nós falamos antes de entrar no ar que não era para passar de 1 hora e nós estamos com 1h15, 1h17 ao vivo conversando com as pessoas batendo muito papo, tem milhares de comentários. Eu quero dizer para vocês que eu perdi a linha, não tinha mais como ler aqui para vocês. Eu vou tentar ir conversando com vocês e as autoridades de saúde, como o próprio Ribamar, a secretária de saúde, o pessoal da equipe epidemiológica, de controle epidemiológico, pode entrar e responder aí para vocês, que para a gente tentar esclarecer ao máximo, independente da situação. Ribamar, tem algum assunto, para a gente ir finalizando, tem algum assunto que você queria abordar que eu esqueci, no meio de tanta coisa nós esquecemos? Olha, no momento agora eu quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade, porque até então
nós recebemos esse excesso de críticas, né, esse excesso de informações que, no meu ver, um pouco distorcida da realidade atual. E o que acontece? Você nos deu essa oportunidade de fazer esse esclarecimento. Esclarecimentos verídicos, documentados, que estão à disposição dos familiares, entendeu? Na unidade do CAIS, né? Todo o relato, entendeu, do que foi que aconteceu com o seu José Marcelo. Mais uma vez, a família Cais, né, ela se solidariza com a viúva, dona Patrícia Ricardo, e todos os familiares e amigos, e dizer a todos que estamos na mesma situação, estamos caminhando, entendeu, para o bem comum de todos. Quero dizer que essa pandemia, ela vai passar. Deu uma travadinha. Nós acreditamos nela, porque Deus é grande e vai nos... A sua internet está travando um pouquinho, Ribamar. Bom, eu acredito que o Ribamar caiu. Ah, voltou. Vamos ver? Ribamar? Alô, Ribamar? Alô? Está reconectando aqui com o Ribamar. Bom, nós estávamos ouvindo as considerações finais do Ribamar, enquanto ele tenta reconectar para finalizar, caso consiga. Eu vou me despedindo de vocês, porque quando ele entrar, aí a gente finaliza o nosso programa Papo Reto de hoje, que chegamos a 1h20, porque o assunto é bem urgente. Eu queria agradecer a presença de todos, peço desculpas à família do senhor José Marcelo, por a gente estar trazendo de volta um assunto tão dolorido, mas que eu acho que seria cretino da minha parte falar em fazer uma limonada do limão, mas infelizmente eu preciso dizer para vocês que nós usamos Deixa eu ver aqui que o Ribamar está nos chamando novamente. Não chamou não, caiu. A gente usou um pouco o tema de vocês, a dor de vocês, para trazer a urgência do problema que é o coronavírus hoje no município de Valparaíso. Eu quero que todos tenham uma grande noite. Os familiares do seu Zé Marcelo fiquem bem, na paz de Cristo. Que Deus conforte o coração de todos vocês. Eu estou tentando fazer uma entrevista com a senhora Patrícia também. A gente confirma com vocês amanhã, tá bom, gente? Se cuidem, fiquem em casa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Desculpa, Ribamar, a gente fala da próxima vez. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.